Olá, graça e paz, boa noite. Sou o pastor Márcio, da Igreja Evangélica Betânia de Nova Era. Agradeço a Deus por mais um dia, agradeço a Deus por mais uma semana que está começando e também pela oportunidade de estarmos juntos aqui e podermos sim compartilhar a palavra do Senhor. Agradeço também aos irmãos da equipe multimídia, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E Deus tem usado muito a vida deles e permitindo que a mensagem do Senhor possa chegar ao seu coração. Que Deus possa nos guardar e nos iluminar em nome do Senhor Jesus. Quero falar hoje de um assunto bem breve, mas um assunto sim, muito importante para mim e para você, que é prosseguir, a única opção. E nós vamos abordar aqui a questão desse tema. Eu quero assim que você seja assim desafiado assim por Deus a repensar os caminhos que você está andando, traçando para a sua vida, a repensar a direção que você está tomando, algumas decisões que você está tomando, e será muito importante você permanecer até o final dessa live. Eu creio que o Senhor ele quer ministrar o seu coração. E no final, eu vou te dar algumas dicas, alguma orientação naquilo que você pode prosseguir na sua vida sem medo. Sem medo, pode prosseguir com coragem, com fé, com ousadia. E eu quero te dar essas dicas para você prosseguir. Amém? Então vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder te servir, Pai. Deus querido, fique à vontade no nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a luz da Tua palavra, Pai, possa iluminar o coração, o entendimento de cada pessoa, Pai. E que essas palavras, Pai, possam sair deste livro, Pai, entrar no coração e trazer novas perspectivas, em nome do Senhor Jesus. Possa trazer, Pai, novas direções, em nome do Senhor Jesus. E possa trazer também transformações, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra é viva. E como ela é viva, Pai, que ela possa fazer a obra do Senhor no coração de cada pessoa que está assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pensando, e olhando assim para a palavra do Senhor, prosseguir é a única opção que nós temos. Pensa comigo, já parou para perceber a questão dos atletas, a questão dos esportes? Algumas atividades esportivas que necessitam de uma largada, vamos dizer assim, uma competição, ela tem um sinal, e geralmente na natação e no atletismo, é um disparo, e os atletas ficam ali parados, aguardando ali o sinal para a largada. Em corrida automobilística, tem lá o sinal luminoso, enquanto aquele sinal luminoso ali não libera, eles não podem arrancar, eles não podem sair, eles têm que aguardar ali o sinal para a caminhada. Quando nós falamos em prosseguir, nós estamos dizendo de uma maneira bem simples a mesma coisa para nós. O prosseguir depende dos conceitos que nós formamos, daquilo que nós temos para a nossa vida, e nós vamos traçando nosso estilo de vida, nós vamos traçando os nossos comportamentos a partir daquilo que nós ouvimos, percebemos, criamos, e nós vamos estar prosseguindo nesse caminho. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu já nasci pronto, eu tenho minha opinião formada. Ninguém nasce pronto, ninguém tem opinião formada. Nós formamos no decorrer da nossa vida conceitos, e esses conceitos que fazem a gente prosseguir, faz a gente prosseguir na nossa vida, prosseguir na nossa caminhada, e nós vivemos a partir desses conceitos. Vivemos a partir dos conceitos que nós vamos formando, e na nossa estrutura humana,
nós vamos alimentando nossos conceitos, formando as nossas ideias, e isso vai determinando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Refazemos, refazemos os conceitos antigos, melhoramos, e como dizem, nós vamos assim evoluindo e também tomando novas decisões. A gente também vai criando esse estilo de vida. Então, prosseguir é um desafio, é um desafio para nós. E durante toda a nossa existência, nós vamos estar formando conceitos. Durante toda a nossa existência, nós vamos estar passando por experiências, e isso vai levando a gente a tomar novas decisões, e a gente vai prosseguindo na nossa vida. Mesmo o fato de você dizer assim: pastor, mas eu opto por não fazer nada. Mas você está prosseguindo isso. Você está prosseguindo não fazer nada. Não tomar uma decisão, não se colocar diante de uma situação e não se definir diante de algo. Você está prosseguindo. Você está prosseguindo. E durante toda a nossa existência, nós vamos estar formando conceitos, opiniões, algumas circunstâncias traumáticas. Às vezes você vai passar por uma situação tão traumática, você muda de opinião, você muda de conceito. A partir de agora eu vou ser assim. E a pessoa, a partir do momento que ela passa por alguma situação traumática, ela muda o conceito, ela vai prosseguir para outros caminhos, mas ela está prosseguindo. Prosseguir é a única opção. Nós não temos uma outra opção. Podemos também criar conceitos a partir de crises existenciais. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? E essas crises existenciais, elas também vão criar conceitos, e esses conceitos vão fazer a gente prosseguir. Entenda que em todo o momento, nós vamos, na nossa vida, nós estaremos aqui prosseguindo. O prosseguir, o pró o que? Depois. Então você está seguindo algo junto, está seguindo um conceito junto. Então, você tem um conceito de comportamento. Então esse conceito de comportamento vai fazer você ter atitude a partir desse conceito. E você vai prosseguir com esse conceito, com esse estilo de vida. E isso faz parte da nossa formação. Ele surge aonde esses conceitos? Na nossa formação, nas nossas experiências. Mas também eu quero aqui chamar a sua atenção a nosso prosseguir, os nossos conceitos de vida, os nossos conceitos de existência, eles também devem ser guiados por Deus. E perguntar assim: pastor, mas o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? O que a palavra do Senhor revela sobre isso? E quando a palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O autor de Provérbios, ao citar esse versículo, ele vem falando a respeito do caminho do homem. E o caminho do homem não é o caminho final, é o que ele está prosseguindo. Ele está dizendo que há caminho que parece reto ao homem, mas no final ele vai prosseguindo nesse caminho e no final conduz à morte. Eu não quero dizer que somente a morte física, porque todos nós morreremos, mas quantas famílias estão morrendo porque há caminho que parece direito, mas está conduzindo à morte? Quantos jovens estão morrendo em sonhos, em projetos, na sua juventude, porque há caminho que para o jovem parece direito, mas ao final são caminhos de morte.
E quando nós pensamos sobre isso, a pessoa diz assim, pastor, mas quando o jovem, né, por exemplo, ele decide, né, ele não está mais vivenciando, tendo a experiência de prosseguir. Sim, ele está tendo. Ele está prosseguindo por aquele caminho, aquele conceito que ele está buscando com a sua própria experiência, ou na sua formação, ou em Deus. E ele vai fazendo, nós vamos fazendo isso com esse conceito a partir de outras pessoas. Quando uma pessoa, quando o bebê nasce, ele não tem uma opinião formada. As outras pessoas vão cuidando de fazer tudo, os conceitos básicos. Alguém chama de primeira infância. E a primeira infância é essencial para a base, para todas as outras estruturas do ser humano. Então, não tem como falar assim que eu tenho uma opinião formada. Eu tenho uma opinião própria. A nossa opinião, nós vamos pegando conceitos daqui, conceitos dali, e nós vamos construindo o nosso estilo de vida e traçando o nosso caminho. Nós vamos andando nesse caminho. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu também posso aprender por experiência própria. É verdade, mas aprender por experiência própria é muita dor. Pense, vamos falar de uma coisa assim, bem atual. Não estou criticando, vamos dizer assim, só para encaixar aqui nessa mensagem para que você possa compreender. Por favor, olha só, nós temos um time mineiro que foi rebaixado, ok? Ele está aprendendo com os próprios erros, não é verdade? Está aprendendo por ele mesmo. Mas olha como é que está sendo muito mais dolorido, vamos dizer assim, se ele tivesse aprendido com o erro dos outros. Não é verdade? É melhor aprender com o erro dos outros do que nós queremos se informar, aprender por nós mesmos. Quando nós aprendemos por nós mesmos, como é difícil voltar naquele sonho, naquele projeto original. Como é difícil. E acaba que as outras metas, nós vamos prosseguindo, né? Igual vamos dar exemplo, voltando nesse time, vai prosseguir, mas não daquela forma que era, não daquela maneira que era, mas está prosseguindo, mas podia ser diferente. E nós temos a oportunidade também de aprender com o Espírito Santo através da Palavra de Deus. E é neste ponto que eu quero chamar a sua atenção. É nesse ponto que eu quero que você pare para pensar um pouco. Porque quantas pessoas elas estão vivendo da opinião dos outros? Elas estão vivendo daquilo que as pessoas falam, daquilo que elas acham que os outros estão falando. E a vida dela, né, ela vai andando por esse caminho e ela nunca consegue se estabelecer, ela não consegue se firmar. Olha, tudo que você fizer, de bom ou de ruim, você vai encontrar pessoas para falar. Você vai encontrar pessoas que vão fazer comentários. O fato de você prosseguir, todos prosseguindo, vai dar motivo para as pessoas comentarem. Se você ouvir a opinião dos outros numa determinada situação que Deus quer trabalhar na sua vida, ok? Mas você já tem a opinião que, olha, se é bom, por que eu não posso aproveitar? Se me deixa feliz, por que eu não posso aproveitar? E as pessoas elas vão construindo esse conceito a partir de que ouve dos outros. Agora pensa, se você decide para algo na sua vida e você quando olha para a palavra de Deus, você vê ali que Deus ele tem algo específico naquela situação. Bem, por que você não experimentar o que é de Deus? Mas as pessoas são guiadas pela opinião dos outros. E ser guiado pela opinião dos outros vai te fazer igual aos outros. Não vai te fazer uma pessoa autêntica. Não vai te fazer uma pessoa única.
mas uma pessoa que vai estar o quê? Copiando, sendo cópia de conceitos dos outros, de opinião dos outros. Então, você pode viver assim também. Você pode prosseguindo assim, de opinião dos outros. Você pode prosseguir também e formando seus conceitos a partir de suas experiências. Pastor, minhas dores e minhas aflições me ensinam, mas me ensinam tão dolorosamente, igual o exemplo do clube aqui que nós falamos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você já permitiu ser moldado pela palavra de Deus? Você já se permitiu? Olha, nós estamos aqui levando a palavra de Deus para você, e a igreja e a palavra do Senhor, elas são ferramentas para que você possa ver que é possível. Que é possível. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver pessoas que falharam. O único que não falhou na palavra do Senhor foi Jesus. O único. Quando você olha para a igreja e você vê pessoas mudando, transformando, isso faz com que haja esperança. Isso faz com que haja esperança. O que nós precisamos, ter na nossa mente é a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia vem dizendo que há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. E prosseguir é a única opção que nós temos. Ou você vai prosseguir vivendo do seu jeito, com a opinião dos outros, ou tendo experiências próprias, ou da palavra de Deus. O que está conduzindo, o que tem sido, nesse tempo, o seu caminho? O seu caminho. O que tem sido para você, esse caminho que você está prosseguindo? Já parou para pensar que, e se a opinião dos outros não confere com a Bíblia? E se o que as pessoas falam com você não é o que a Bíblia diz? Já parou para pensar? Por que não fazer algo diferente? Por que não colocar o seu coração, a sua vida, diante desse Deus tão precioso e tão maravilhoso? Nós começamos aqui falando sobre os atletas. Eles escutam um sinal e dão a partida, e ali vai toda a competição, e eles estão o quê? Eles têm o objetivo de receber medalhas, de ter ali as conquistas, de medir esforços. Então, de saber o quanto melhorou, e eles aprendem, sabe o que? Muito mais a questão de treinar o quê? A largada. De treinar o disparo. Porque é o disparo que vai fazer com que eles prossigam ali na competição. Você tem ouvido o disparo de Deus para a sua vida, para você prosseguir? Ou você está prosseguindo sem o disparo do Senhor? Olha que coisa interessante. Quando o atleta ele coloca a mão na vida dele, no treinador, ele se dedica totalmente. A disciplina do atleta é para o quê? É para fazer aquilo que o treinador está exigindo ali. Ele se disciplina porque ele tem metas e objetivos. Quanto mais eu e você, se nós colocarmos o nosso coração, a nossa vida diante desse Deus tão maravilhoso, diante desse Deus tão precioso. A opinião dos outros confere com a Bíblia. Se você quer andar, assim, pastor, quero ter minha opinião, quero andar assim na minha vida o mais correto possível. Pense nisso. A opinião dos outros confere com a Bíblia. O que os outros têm falado para você está de acordo com a palavra de Deus? Você tem andado com pessoas que te levam para a palavra do Senhor para você prosseguir na sua vida? Ou a opinião dos outros para a sua vida estão te levando para um caminho que no final são caminhos de morte? O que você está prosseguindo?
se você continuar prosseguindo nesse caminho, prosseguindo nesse jeito, onde você vai parar? Qual vai ser a sua recompensa? O atleta, ele corre sabendo de uma recompensa e ele se dedica para isso. Você tem se dedicado para qual recompensa? Você já parou para pensar nisso? Pastor, alguns conceitos eu acho assim, muito assim, estranhos assim na palavra do Senhor, mas é verdade, né? São estranhos, porque a Bíblia não é igual ao ser humano. O amor de Deus não é igual ao amor humano. As pessoas que agem em Deus, ela não agem como os humanos, porque nós que temos a palavra do Senhor, eu e você, nós somos moldados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. E quando nós andamos pela palavra do Senhor, nós vamos ter atitudes que vão desagradar muitos. Quer ver um exemplo? Imagine você, as pessoas falando para você que você não devia perdoar o fulano ou a fulano por tudo que ela fez na sua vida. Mas quando você vai para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela fala sobre o perdão, e você fica com a opinião dos outros ou a Bíblia Sagrada. Você fica com a opinião dos outros ou com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não vai muito assim com os nossos conceitos humanos. Aí você precisa perguntar, olha, eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque eu estou prosseguindo para um caminho que não vai ser agradável. Aí eu vou fazer o quê? Voltar para a palavra. É a palavra do Senhor que pode transformar a minha vida. Que tremendo, que maravilhoso. E quando você tem essa oportunidade de buscar na Bíblia, de consultar na palavra do Senhor, você vai achar histórias maravilhosas. Sobre o perdão, você pode encontrar a história de José. Mesmo diante daquela circunstância, ele prosseguiu e teve a oportunidade, no caminho em que ele estava caminhando, prosseguindo, de ajudar a família dele, de ajudar os irmãos que o traíram e o venderam. Olha que tremendo, olha que tremendo. Podemos encontrar na palavra do Senhor o exemplo de Davi. Davi perseguido ali pelo rei Saul e teve oportunidades de revidar, mas ele não revidou. Ele decidiu perdoar. Olha que tremendo. E o próprio exemplo do Senhor Jesus. Exemplo de pessoas que vão, às vezes, contra, não é nem de acordo, mas contra a opinião dos outros. E você? Qual caminho que você está prosseguindo? Da opinião dos outros ou do que está dizendo na palavra de Deus? Se você quer mudar um conceito, procure na palavra de Deus. Alguém já passou por essa situação que você está enfrentando na Bíblia? Pastor, eu não sei. Procure alguém sábio. Procure alguém que conheça a palavra do Senhor e que vive, não que conheça, mas que viva também, que pratique a palavra de Deus e busque uma outra opinião, sem ser a opinião das pessoas, sem ter a sua experiência própria. Pastor, eu estou passando por situação, eu não quero aprender por mim mesmo. É muito doloroso. Alguém na Bíblia passou por isso? Eu quero aprender com essa pessoa. E você vai aprender e com certeza a sua dor ela vai ser menor. Uma outra pergunta que você pode fazer para você mudar o seu prosseguir, mudar o seu caminho, é perguntar assim: e se Jesus estivesse no meu lugar? E se o Senhor Jesus tivesse, qual seria a atitude, qual seria o comportamento dele? Qual seria? Nós precisamos, e sempre seremos guiados, Sempre seremos guiados. Alguém vai estar sempre nos orientando. E nós precisamos estar atentos, porque isso vai determinar o meu prosseguir. E prosseguir
Não existe opção. Se você está pensando em algo no Senhor e alguém chega para te desanimar, você está prosseguindo no caminho do Senhor. Alguém mudou, né? Conseguiu lá mudar sua cabeça, mudou sua ideia, você está prosseguindo. Né? Eu desanimei das coisas do Senhor. Então você está prosseguindo um outro caminho. E é perigoso, porque se há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte, não é tempo de você repensar. Não é oportunidade agora de você ouvir de Deus. Não é oportunidade agora de você rever valores e princípios tão preciosos para a sua vida. Né? Pessoas são guiadas pelos outros. Isso vai que... se você é guiado por outros, é o que você vai prosseguir. É o que vai prosseguir. O problema da pessoa que quer aprender por experiência própria, ela sempre, eu estou sempre certo. Eu estou sempre correto. Eu estou sempre com a razão. Então ela não quer aprender. Ela não ouve a opinião dos outros porque ela está sempre certa. E também não ouve a direção do Senhor, porque a direção do Senhor vai requerer a submissão. A submissão. Quando nós submetemos à vontade do Senhor, nós estamos prosseguindo naquilo que é de Deus. Não tem como eu prosseguir no que é de Deus, mas achando que a minha opinião é a melhor. Não tem como eu prosseguir nos caminhos de Deus se eu fico ouvindo opinião dos outros, ou preocupado com a opinião dos outros. Não há como. Deus, Ele sempre vai assim nos desafiar. E sempre, quem segue, por exemplo, né, quem está prosseguindo na vida, ouvindo a opinião dos outros, sempre vai andar em dúvida. Você sempre vai ter dúvida. Você não vai ter convicção. Você não vai ter convicção. Quem segue querendo aprender por si mesmo, vai ter prazeres momentâneos. Vai experimentar uma alegria num dia, mas meses de frustração, ou uma vida inteira de uma decisão errada, porque quis aprender do meu jeito, quis fazer do meu jeito, eu tenho minha opinião, e a pessoa ela vai andando por esse caminho, prosseguindo por esse caminho amargo, sem amizades duradouras, sem uma experiência com Deus, e achando, serem assim os donos da verdade. E qual que é a dificuldade, pastor, de eu prosseguir na questão assim, da palavra de Deus? É que vai contra a minha vontade. A palavra do Senhor, ela vai contra a nossa vontade. O dia que a palavra do Senhor não for contra a nossa vontade, nós devemos rever a Bíblia. Devemos rever a Bíblia. Devemos rever em que estamos prosseguindo. Devemos rever. Devemos rever se nós estamos ouvindo o disparo para a nossa largada. Devemos rever muitos conceitos. E a palavra do Senhor, ela vem com certeza contra a nossa vontade. E o que nós podemos assim, o que se espera, pastor, diante disso tudo? Eu quero falar bem rápido aqui para você entender que prosseguir é uma opção, a única opção. Você precisa de convicção. Convicção. Porque enquanto você não tiver convicções, você vai sempre depender dos outros. E você vai prosseguir por caminhos, não que você está traçando, mas o que as pessoas falam, o que você pensa que as pessoas estão falando sobre você. E isso é muito sério. Não era de você ter convicção, não era de você ter convicções maravilhosas na sua vida, convicção que, olha, no seu interior, você pode até ouvir os outros, mas a sua decisão vai ser na Bíblia. Não é hora disso, não é o tempo disso. O que você vai precisar? Você vai precisar de direção na sua vida. Não adianta nós acharmos que somos donos da verdade, que eu aprendo por mim mesmo. Eu não quero
não quero aprender com mais ninguém. Eu estou sempre certo. Eu estou com a razão. Você precisa de direção. Eu preciso de direção. Algumas decisões, compartilhar. Eu preciso como pastor. Jesus ele buscava a direção do Pai. Jesus ele nunca falava algo se não estava de acordo com o Pai, porque Jesus precisava de direção. Jesus, ele tinha convicções. Mas para isso tudo, o que você precisa? Fé. Uma fé que te aproxima de Deus. A fé no Senhor Jesus. A fé no Senhor Jesus. Você vai sempre ouvir as pessoas que estavam prosseguindo por um caminho, por uma vida inteira, praticamente cegas, aleijadas, leprosos, fluxo de sangue, praticamente uma vida inteira. E Jesus ele disse: vai, a tua fé te salvou. E aí esse ponto, essa mudança, a fé te salvou, aquilo mudou toda a trajetória da vida daquelas pessoas, toda a trajetória, mudou todos os conceitos, mudou todo o prosseguir. Talvez a pessoa estava ali prosseguindo para a morte. Minha vida é isso, eu tenho que aceitar essa condição de cego, coxo, aleijado. Eu tenho que aceitar essa condição, fluxo de sangue. Eu tenho que aceitar essa condição. Era o prosseguir, era o conceito que eles tinham. Mas quando Jesus ele chega, muda tudo, transforma tudo. Ali no Calvário, Jesus ele estabelece um marco na minha e na sua vida, um marco de mudança, um marco de transformação, um marco que você pode chegar até Deus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Sempre você vai estar prosseguindo, sempre na sua vida. Até o seu parar, até o seu desanimar, é porque você está prosseguindo em um conceito. E de onde você tem aprendido isso? Eu tenho certeza que não é do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Lembre-se disso, prosseguir, a única opção. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, queremos te agradecer e te louvar por essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, que é poder te servir. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o prosseguir não é uma opção, é a única opção que nós temos, ó Pai. E nós queremos, Deus, prosseguir no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, submisso, ó Pai, à Tua vontade, Pai. Que toda a nossa vontade humana, Pai, venha a ser depositada no Senhor, Pai. Para que, vazios de nós mesmos, possamos receber graça do Senhor, Pai. Que o Senhor possa fazer isso no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Há caminho que a homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Pense nisso, para que você prossiga bem na sua vida, na sua caminhada. Quero aproveitar e pedir a você, se inscreva no nosso canal. Tem outros estudos, tem outras mensagens, outras pregações. Você vai ser muito edificado com a presença e a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro.